Bom, nesse vídeo, é um vídeo muito mais prático, a gente vai transpor este desenho, o desenho da placa, que já foi mostrado no vídeo anterior, para a placa de fenolite, para essa placa de cobre aqui, tá? Essa placa ela já foi cortada, quando eu adquiri ela veio num tamanho maior, mas eu cortei ela com uma serra e limpei ela com um bombril, com uma esponjinha de aço. Vai ficar limpinha, porque com o tempo ela vai escurecendo e oxidando, é importante que ela esteja limpa, tá? Então de um lado ela tem o cobre e de outro ela tem o fenolite, que é o material isolante, tá? Então esse desenho, ele é o desenho original, né, baseado nas minhas melhorias aqui, o escaneado, que eu apresentei no vídeo anterior, é o desenho no tamanho já original, né? Inclusive se pegarmos os componentes, o capacitor aqui, eu vejo que ele se adapta com o tamanho ideal aos furos, né? Aqui o resistor, né? Podem ver que os tamanhos são muito pequenos. Os tamanhos do resistor cabem exatamente com os terminais aqui, né? E o transistor, que é o amplificador em si, tá? Inclusive com uma folga aqui de tamanho. Então, a partir desse desenho eu pego a placa, pegar um papel carbono, colocar sobre a placa, no lado cobreado, envolver aqui a placa, ó, com papel carbono, desta forma, embrulhá-la em papel carbono, e vou colocar o meu desenho por cima para transpor aqui, né, na placa o desenho. Então eu vou riscar aqui novamente para colocar do meu desenho para o carbono. Eu vou usar aqui uma ponta de um pincel, mas pode ser usado novamente a caneta, né? Eu só não quero avariar o meu desenho original. Inclusive uma coisa que eu não comentei no vídeo anterior é que esse meu desenho não necessariamente é o único desenho correto, né, para o mesmo circuito. Podem ser confeccionados, desenhados outros desenhos, inclusive em tamanhos menores, e aí vai variar, claro, a paciência, os testes e tudo mais de cada projetista. Com o tempo se vai melhorando a qualidade do desenho das placas, né? Inclusive, quem tiver disposição, quem tiver a serigrafia, materiais de serigrafia, né, fica um acabamento muito melhor. Então aqui, ó, podem ver com o carbono já disposto, e esse é o desenho em cima da placa carbono. Então, baseado nesse desenho, o que será feito? Uma melhoria, né? Eu vou reforçar essas linhas do carbono com a caneta de retroprojetor. Então, vou pegar a minha caneta e vou reforçando as linhas e os pontos, redesenhando novamente com a caneta de retroprojetor. É legal deixar a tinta bem preenchida, porque o que acontece? Essas linhas que eu estou redesenhando com a caneta de retroprojetor, elas não serão corroídas pela solução de percloreto. O resto do cobre, todo ele será corroído, todo ele será removido, ficando somente o fenolite. Então, qual é a moral disso? Essas linhas, no final da corrosão, que eu estou desenhando com a caneta, é que permanecerá o cobre, né? Depois eu vou retirar essa caneta, depois de corroído, com o bombril. Então, essas linhas farão o papel do fio, na verdade, né? Os papéis do fio, das ligações. Então é importante que, para essa tinta persistir na corrosão, para ela aguentar a corrosão, deve-se ter pontos bem fortes da caneta. Por isso uma caneta de qualidade, né? A minha já está aqui mais ou menos, mas ela vai resistir tranquilamente à corrosão. Então,
Caso você seja perfeccionista, pode fazer as linhas com uma régua, inclusive, sem problema nenhum. Claro que vai ficar muito mais perfeito, ou, como eu comentei antes, se você tem acesso a material de serigrafia, será uma placa muito mais profissional. Então aqui está a minha plaquinha. Eu vou reforçar um pouco aqui a tinta. E esperar a tinta da caneta secar, inclusive, para colocá-la no processo químico de corrosão. Então eu vou preencher bem aqui as linhas e os pontos. Estou preenchendo bem, colocando bastante tinta. Aí fica algo muito mais perfeito. Aí não pode ficar aqueles pedaços vazados, né, parecendo cobre, senão ele também será corroído pela solução. Tem que preencher muito bem a tinta. Fazer as linhas bem firmes, deixar ela bem retinha, totalmente preenchida com a tinta da caneta. Sim. Isso mesmo. Está quase pronto, falta só mais uma linha e um ponto. E vamos à corrosão. Tá lá. Este é o meu circuito, baseado no meu desenho lá. Então, vou dar uma esperada para secar. E após já vou colocar ele na solução de percloreto, né? E aí demora um tempo para corroer, em torno de 10, 15, 20 minutos, de acordo com a concentração da solução e o tempo de uso dela, né? Vou usar uma solução nova, então o tempo será mínimo. Então vou lá buscar a solução e já vamos voltar ao vídeo já colocando a placa e corroendo. Já com meu recipiente de vidro e com um material já de proteção, uma luva de borracha, né? Como o Walter é balaqueiro usando luva, não quero corroer a minha mão com um produto químico, né? Ela não é uma corrosão como o ácido concentrado, que vai corroer imediatamente, mas com o tempo a tua pele vai esfolando, então não é algo dolorido, mas depois com o tempo vai estragar a pele, não é legal. Então é legal se proteger. Aqui podem ver que já sujou todo o meu vidro na hora que eu fiz a solução, né? Um agradecimento ao Tairo Coelho, que foi a pessoa que me cedeu faz um bom tempo já o pó percloreto. Que tinha sobrando lá, ele me conseguiu diluir ele para obter esta solução aqui, né? Solução de percloreto diluída. Mas compre a sua diluída, já é muito mais prático do que ficar fazendo essa sujeira que eu fiz. E o funil de plástico, sempre plástico ou vidro, nunca metal, né? Eu vou despejar essa solução com o funil e com minhas luvas nesse recipiente de vidro, tá? Vou colocar lá. Não preciso preencher todo o vidro, né? O suficiente para que toda a placa fique mergulhada nele. E vou, já com a placa e a tinta da caneta seca, né, mergulhar a placa no vidro. E aí eu vou deixar ela descansando, ela corroendo. Como eu comentei antes, o tempo vai variar entre 10 a 20 minutos, quem sabe até meia hora. De tempos em tempos é legal retirar a placa, né? Dar uma retirada e dar uma olhadinha, ver como é que ela tá. Você vai notar que a parte de cobre, ela vai ser corroída, ela vai desaparecendo, né? Vai ficar com a mesma cor da fenolite, não vai ficar douradinha, né? Vai ficar só o isolante, né?
Então vamos deixar ela descansando aí. Na sequência eu volto já com a placa corroída. Vamos lá então. Bom, depois de alguns minutos ou até mesmo horas, depende da concentração da tua solução do percloreto, olha como fica a placa. Ela perde todo o brilho do cobre, porque na verdade o percloreto corroeu o cobre, então ela fica semelhante ao outro lado, o fenolite mesmo, né? Então o que a gente faz? A gente retira a placa da solução, com todo cuidado, volto a repetir, né, sempre com luva de proteção. Algumas pessoas fazem furos adicionais aqui para prender algum tipo de barbante ou algo semelhante para puxar a placa, né? E vou passar uma aguinha nela para retirar o excesso da solução do percloreto, para após, com um bombril, remover a tinta. E a gente vai conseguir ver as trilhas de cobre e a placa está pronta. Então, vamos passar uma água nela. Pronto, agora sim, ó, com a placa já sem a solução do percloreto e já limpa e seca, eu vou usar uma esponjinha de aço, bombril, e vou esfregar a placa, retirando a tinta da caneta. Aí você notará que ficará revelado somente a trilha desenhada pela caneta. A caneta protegeu a placa da corrosão justamente naquele ponto que a gente desenhou. Olha só que beleza. Essa é a placa pronta. Penúltimo vídeo, tão importante quanto este, prático, também é a furação da placa, fixação dos componentes e a soldagem. E aí está pronto o circuito. Tá? Faltaria somente testá-lo, seria o último vídeo. Então vamos a esse vídeo prático aí de soldagem, e na verdade a furação, fixação e soldagem. Vamos lá.